Muito bem. Bom, o tema que me propuseram foi falar sobre parto seguro, e como eu disse no início, eu acho que é um tema extremamente importante, né, para a gente discutir nesse momento, principalmente como algumas pessoas tentam colocar dois pesos nisso, entre parto seguro e parto humanizado, como se fossem sistemas antagônicos, e não é. Eu acho muito importante a gente discutir alguns aspectos sobre isso, né? Na medida em que declaração de que conflito de interesse é receber financiamento da indústria sobre o tema da palestra, eu declaro que não possuo, evidentemente, que há enormes conflitos de interesse por ser obstetra, né, e querer um parto seguro para as minhas pacientes, né, como todos nós. Eu gostaria de iniciar lembrando que a segurança do parto não era uma preocupação importante até início do século XX. Para ilustrar isso, né, como era visto o papel da mulher nas sociedades antigamente, eu acho que essa frase, né, escrita no catecismo lá do Martinho Lutero, expressa muito bem, né? Ele dizia assim: elas, né, as mulheres, que fiquem parindo filhos até morrer, é para isso que as mulheres existem. Isso dito nos dias de hoje é um absurdo, mas lembrar que há muito pouco tempo que se começou a se preocupar realmente com segurança e com a saúde das mulheres e com a segurança do parto. Isso, né, e está na gênese da obstetrícia, a obstetrícia como um ramo, né, da medicina cirúrgica, inclusive, ela tem os dois pés bem assentados na questão da segurança, né? A obstetrícia nasceu, né, principalmente em relação ao parto, porque o atendimento pré-natal se desenvolveu muito tempo depois do nascimento da obstetrícia, exatamente para prevenir, tratar os agravos à saúde da gestante e do feto causados por um processo natural, né, que é o trabalho de parto, o parto e o período puerperal, que por ser natural não é nenhuma garantia de ser seguro. Eu acho muito interessante essa foto. Essa foto foi feita por um famoso fotógrafo inglês, Eugene Smith, foi muito premiada lá em 1948, vejo na metade do século passado, né, quando, bem no momento em que os partos estavam migrando para dentro dos hospitais, e ela foi muito premiada pelo semblante desse médico. Essa foto, ele captou essa foto logo depois de um parto que esse médico fez e que morreu o filho e a mãe no parto. E essa foto, a premiação dela se dá, e a impressão que a gente tem olhando o semblante desse médico é que ali que nasce, né, tudo o que nós médicos pensamos e construímos ao longo do tempo na obstetrícia em relação à segurança do parto. E quando a gente avalia, por exemplo, desfechos extremamente duros, como morte materna, o desfecho mais grave que a gente deve evitar em relação à gestação, esse estudo que foi publicado lá em 2006, mas eu acho ele muito interessante, mostra que as mulheres morrem muito pouco durante a gravidez e praticamente não morrem depois do 7º dia de pós-parto. Quer dizer, o dia do parto e a primeira semana que decorre do parto é o período de maior risco, inclusive de desfechos tão graves quanto a morte materna. Então, o que nós vamos falar? Eu vou conversar um pouquinho com você sobre local de parto, porque isso voltou a ser uma discussão muito atual, né? Principalmente lembrando que a própria Gisele Bündchen teve seu filho em casa, o que é um hospital seguro, questões de segurança na admissão da gestante no centro obstétrico, vamos passar um pouquinho pelo primeiro período, pelo segundo período do parto, a extração fetal difícil na cesárea, o terceiro e quarto período. Vamos dar uma pincelada em tópicos de segurança em relação a tudo isso. Por que se volta a falar na questão do local do parto, né? Os partos tradicionalmente eram em casa, migraram para o hospital exatamente por uma questão de segurança, com o advento da obstetrícia. Foi dentro dos hospitais que se desenvolveu, talvez, o procedimento cirúrgico que mais salvou gente ao longo da história da humanidade, que é a cesariana, e outros procedimentos, como episiotomia, uso de fórceps, uma série de intervenções, ocitocina. E, certamente, né, o abuso, muitas vezes, além da medida necessária de uma série de intervenções que foram criadas para a segurança, que podem ter passado
do limite da segurança, fez com que houvesse, né, um movimento de algumas pessoas no sentido de sair de dentro do hospital, voltar para casa, ou migrar para centro de parto normal, fora de hospitais, para ter os seus filhos. Isso não é simplesmente um desejo de algumas pessoas, né? O próprio Ministério da Saúde, isso aqui lá uma portaria lá em 1999, ele criou, no âmbito do SUS, os centros de partos normais, né? E vejam que nessa portaria, esse estabelecimento poderia funcionar ligado a uma unidade de saúde, a um hospital, mas poderia ser um local autônomo, isolado, longe de um hospital. E poderia dispensar, inclusive, a presença de um médico obstetra. A equipe mínima não incluía a presença nem de obstetra e nem de neonatologista. Isso não deu muito certo, como era de se esperar, e lá em 2015, o Ministério da Saúde do Brasil cria uma nova portaria que redefine a implantação dos centros de partos normais, né, e classifica esses centros de partos normais em 3 níveis. Né, o nível 2, intra-hospitalares, um com um ambiente exclusivo de centro de parto, outro ligado, compartilhado com o centro obstétrico, com a maternidade, e um terceiro que já não podia ser e não pode ser longe de um hospital, mas peri-hospitalar, garantindo um tempo máximo de transferência de 20 minutos. Como se 20 minutos fosse um número mágico que pudesse garantir saúde ou ausência de dano num recém-nascido ou numa mãe. Existem muitos estudos publicados na literatura de todas as qualidades sobre vantagens e desvantagens de a gente ter filho, né, de ter parto fora da unidade hospitalar. Eu separei 2 porque eu acho que eles são muito significativos pelo peso que eles representam, para mostrar aqui. Um é esse estudo aqui, publicado no British Medical Journal. Esse estudo foi idealizado pelo Ministério de Saúde da Holanda. A Holanda é o país com a maior história de organização e de funcionamento de partos de baixo risco em centros de parto normais fora de hospitais, feitos por parteiras, e partos de alto risco, feitos dentro de hospitais por médicos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um estudo retrospectivo de 37 mil recém-nascidos a termo, sem malformações congênitas, e fizeram uma comparação que, até certo ponto, é injusta, né? Compararam fetos atendidos fora de hospital de baixo risco, nascimentos e desfechos, com os de alto risco que eram atendidos pelos médicos nos hospitais. Evidentemente que uma gestante de baixo risco deveria ter uma mortalidade perinatal menor. E veja o que eles constataram, né? Uma mortalidade maior nas gestantes de baixo risco, com risco relativo de 2,6 para a mortalidade perinatal, 2,3 para a mortalidade relacionada ao parto, e aquelas gestantes transferidas pelas parteiras para os obstetras tinham 3 vezes, quase 4 vezes mais chance de mortalidade perinatal e 2,5 vezes mais chance de ser admitidas na UTI neonatal, o nenê ir para a UTI neonatal. A conclusão desse estudo, que tem a sua relevância por ser feito na Holanda e com o objetivo de ratificar um programa de saúde, a conclusão dele é que esses achados foram inesperados. Eu não acho que seriam inesperados, né? E recomendável que o sistema de saúde holandês, que é tão dado como exemplo, né, deveria sofrer uma reavaliação. E um outro estudo que eu separei, esse estudo do Greenbaum, no American Journal, é também muito relevante, porque é um estudo retrospectivo, sim. Ele pega dados do CDC, avalia quase 14 milhões de gestações únicas a termo, né, nos Estados Unidos durante esse período, e ele comparou, e ele pegou alguns desfechos, como, por exemplo, Apgar de 0 no 5º minuto, que é um desfecho extremamente grave, e comparou os partos com os partos atendidos por médicos dos hospitais. Ele comparou a parteira no hospital, a parteira no centro de parto normal e a parteira no domicílio. Veja que a parteira dentro do hospital, o risco do recém-nascido foi menor de ter um Apgar 0 no 5º minuto comparado com os médicos, e isso é explicável, porque elas atendem os partos sem risco. Mas mesmo atendendo partos sem risco, a parteira no centro de parto normal tem um risco
de 3,5 vezes maior de ter um Apgar zero no 5º minuto, e se for em casa, de 10 vezes, 10 vezes maior. E outro desfecho que ele analisou também foi a presença de convulsão e paralisia cerebral do recém-nascido. Lembrando a paralisia como um desfecho gravíssimo, né, e que não tem muita solução. Também, parteira no hospital teve um risco menor, lembrando, ela estava atendendo gestantes com risco menor, era de se esperar isso, mas a parteira no centro de parto normal teve um risco, o nenê tem um risco 2 vezes maior de ter paralisia cerebral, e se for em casa, esse risco é 4 vezes maior. Então, a conclusão desse estudo é que o risco de um dano no recém-nascido não depende de quem atende o parto, se é o médico, se é uma enfermeira obstétrica, uma parteira, mas fundamentalmente do local onde ocorre o parto, né? Então, eu acho que esses 2 estudos, eles são muito, os resultados são muito fortes no sentido de se contestar a ideia de que ter parto, mesmo em gestante de baixo risco fora do hospital, é uma atitude segura. Mas todo hospital é seguro? Evidentemente que não basta botar uma placa lá, dizer que é um hospital, construir um hospital e botar médico, enfermeira lá para dentro, que ele não será um hospital seguro. A questão da discussão sobre o hospital seguro começou com a publicação desse estudo, um livro, né, Errar é Humano, no início agora desse século, e a partir daí, nos Estados Unidos, uma série de entidades começaram a estudar e a avaliar as questões de risco de dano produzido por hospital, né? A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a Joint Commission International, a Anvisa aqui no Brasil, né, o parto adequado. Então, uma série de entidades começaram a estudar o Institute for Healthcare Improvement para avaliar quais são os pré-requisitos que um hospital deve ter para ele ser considerado seguro para atender pacientes e, inclusive, seguro para atender parto, né? O ACOG, no final do século passado, criou um comitê de qualidade e segurança do paciente. A recomendação do ACOG é que os hospitais seguros para ter filhos, eles têm que ter programas de identificação de eventos adversos, deve ter indicadores de scores de avaliação de qualidade, né, e esses indicadores, isso aqui são os indicadores preconizados pela Joint Commission, e esses indicadores têm que poder ser comparados com hospitais, com outros hospitais, para poder promover melhoria no atendimento, e também houve a criação de novas especialidades médicas que vieram no sentido de aumentar a segurança hospitalar, como médicos hospitalistas, time de resposta rápida, etc. Para exemplificar, né, isso aqui é uma tradução que eu fiz aí há um tempo atrás, ainda quando dirigia a maternidade lá do Hospital Mãe de Deus e também do Hospital de Clínicas, para a adoção dos scores, né, de segurança da Joint Commission para maternidades em que se medem esses eventos, e nós vamos ponderar, eu tenho índice de desfechos adversos, o score ponderado de efeitos adversos, o índice de gravidade, com benchmark que permite que as maternidades devem medir esses eventos e se comparar, principalmente na mesma cidade ou no mesmo país, para poder ter programas de melhoria de qualidade, identificar onde ela está fora da faixa de segurança, né, com esses scores. Muito bem, já falamos, né, sobre a questão de onde ganhar e o que é um hospital de risco, um hospital seguro, perdão, e vamos ver um pouquinho sobre a segurança agora nas etapas do parto. O que significa segurança na admissão de gestantes? Na admissão de gestantes não é um guichê simplesmente para colocar a paciente para dentro do hospital, é o momento em que se deve identificar com antecedência os principais fatores de risco para a ocorrência de cesariana intraparto, que é um procedimento que tem um aumento de risco importante, de parto operatório, de hemorragia e de infecção puerperal. Então, toda a admissão da gestante deve estar focada no sentido de identificar esses riscos, e a gente pode classificar essas gestantes como de maior ou menor risco para qualquer um desses eventos, né? Uma das classificações mais usadas, e que é muito boa, é a classificação de Robson, por exemplo, classificação para a gente identificar o risco que uma determinada paciente tem de necessitar uma cesariana intraparto.
Classifica as gestantes em 10 graus, né, levando em consideração a paridade, a presença ou não de cesárea anterior, se o trabalho de parto iniciou espontaneamente ou foi induzido, a idade gestacional, o tipo de apresentação e o número de fetos que tem dentro do útero, né. Essa classificação de Robson é recomendada que uma maternidade que pretenda ser uma maternidade segura classifique as suas gestantes antes do parto. E também, né, a classificação do principal risco para a saúde das gestantes, que é o risco da hemorragia pós-parto. Já na admissão, ela deverá ser classificada como baixo risco, risco médio ou risco alto, em verde, amarelo e vermelho, por exemplo. No risco médio, a gente vai fazer as provas de compatibilidade transfusional já antes, para ganhar tempo, né? Nas de alto risco, além das provas de compatibilidade transfusional, já se deve reservar hemocomponentes, porque nós sabemos que no combate, né, aos danos da hemorragia puerperal, tempo é ouro, né? E não dá para a gente começar a correr atrás depois que a mulher está com sangramento puerperal. Então, é na admissão que se faz esse tipo de classificação. Outro procedimento que foi muito tempo vendido como um procedimento para segurança das pacientes de baixo risco, as de alto risco não se discute, é a realização de uma cardiotocografia basal, né? A paciente não tem nenhum fator de risco para condição fetal não tranquilizadora, além do trabalho de parto, e faz um MAP basal, né? E estudos que compararam esse tipo de avaliação contra simplesmente escutar o bebê antes, durante e após a contração, mostraram que a cardiotocografia não só não acrescentou nada de segurança para os pacientes, mas aumentou risco de cesariana ou de parto a fórceps sem justificativa, às custas, como todos nós sabemos, do grande número de falsos positivos que esses exames podem fornecer. Então, não é uma boa prática fazer de rotina cardiotocografia basal numa paciente de baixo risco que está entrando em trabalho de parto. Outra questão, eu acho que é muito atual na discussão da segurança na admissão do paciente, é quando é que começa o trabalho de parto, né? Quando é que começa o trabalho de parto para a gente internar essa paciente? Porque isso se tornou agora uma controvérsia pelos estudos do Zhang, né? A gente sabe que o Friedman sempre nos mostrou, né, de acordo com que a definição de início de fase ativa de trabalho de parto se dava lá com 3 ou 4 centímetros de dilatação, né, enquanto os estudos do Zhang, que avaliaram a inclinação da velocidade da curva, trazem o início da fase ativa para acima de 6 centímetros. Por que eu trouxe essa comparação? Porque está havendo uma interpretação inadequada disso. Os estudos do Zhang, que são estudos muito bem feitos, que mostram que a inclinação da curva acima de 6 centímetros é que pode definir a fase ativa, de nenhuma maneira pode mudar o que é início do trabalho de parto. Eu posso dizer o que é início de fase ativa. Então, porque isso nos interessa muito, né, esse ponto de corte de 6 centímetros, para a gente definir se a gente vai ou não corrigir dinâmica, com mais pressa ou com menos pressa. Entretanto, para admitir pacientes, a gente deve continuar usando o critério de Friedman. O que tem acontecido, e eu tenho visto isso com uma frequência não muito pequena, de mandarem embora, por exemplo, pacientes que têm lá 5 centímetros, 4 centímetros e têm dinâmica, e elas terem seus filhos fora de hospital e de maneira não planejada, o que é pior ainda. Então, para fins de internação hospitalar, não se deve usar os critérios do Zhang, né, de 6 centímetros. Eu posso usar os critérios do Zhang até para definir fase ativa, mas para admissão hospitalar, não, deve-se continuar utilizando os critérios do Friedman. Vamos passar um pouquinho agora para o primeiro período do parto, né? Bom, uma das coisas que mais se discute em termos de segurança e qualidade é quando é que a gente deve intervir, ou seja, iniciar o uso de ocitocina, fazer uma amniotomia, quando há uma parada de progressão, um intervalo de 2 horas ou um intervalo de 4 horas. Isso é uma coisa bastante discutida, né? Esse autor mostrou, por exemplo, que se a gente usar o critério de 2 horas, que é o critério clássico, né, de manejo ativo, lá, de O'Driscoll, lá em Dublin, mostrou índices muito baixos de cesariana, utilizando o manejo ativo do trabalho de parto.
61% das pacientes, se eu não fizer nada, elas vão evoluir para o parto vaginal, ou seja, mais da metade. Então, ele recomenda um intervalo de 4 horas, que um intervalo de 4 horas seria benéfico no sentido de diminuir o uso de ocitocina e, eventualmente, evitar intervenções desnecessárias. O que eu gosto de lembrar é que é uma opinião, né? Assim, ó, isso aqui não é uma opinião, mas assim, é que quando eu tenho uma disfunção, uma parada de progressão com menos de 6 horas, 80% das vezes a gente vai ter uma disfunção contrátil. E a disfunção contrátil a gente pode corrigir com ocitocina, e talvez não corrigindo, como foi mostrado em cima, ela pode ter uma solução espontânea. Entretanto, acima de 6 centímetros de dilatação, 80% das vezes que eu tiver uma parada, eu vou ter uma desproporção. E se eu começar a esperar muito, eu vou ter uma cesárea com maior chance de morbidade, com cabeça mais encravada, eventualmente, no canal do parto. Portanto, uma regra que eu utilizo, e isso é uma opinião, não tem estudo sobre isso, que se pode, sim, utilizar a regra, e pode ter vantagem de utilizar uma regra de 4 horas, né, quando eu tiver uma dilatação abaixo de 6 centímetros. Mas acima de 6 centímetros, utilizar uma regra de 2 horas para eu corrigir uma dinâmica ou para eu definir um quadro como uma desproporção cefalopélvica talvez seja mais adequado. E por que usar a regra de 4 horas abaixo de 6 centímetros pode ser bom? Eu gostaria de lembrar, né, que o uso excessivo de ocitocina no primeiro período do parto está associado com um aumento de hemorragia puerperal, provavelmente porque a ocitocina começa a ocupar os receptores do miométrio e depois ela não vai funcionar adequadamente se eu precisar utilizá-la no puerpério. Vejam que, à medida que cresce o tempo em minutos de uso de ocitocina no primeiro período do parto, aumenta a chance, de maneira significativa, de eu ter uma hemorragia puerperal. Então, a gente deve lembrar, como segurança, de iniciar a ocitocina somente para corrigir disfunção contrátil. Não vou começar uma ocitocina porque eu estou com pressa, porque eu tenho, né, ou porque... e talvez haja uma vantagem aqui de a gente usar a regra de 4 horas com menos de 6 centímetros. E lembrar também uma prática que muita gente esquece, que se eu estou induzindo um parto com ocitocina e a paciente entrou em fase ativa, o correto é a gente descontinuar a ocitocina e só voltar a usar se for preciso fazer correção de dinâmica. Porque se eu mantiver horas a fio essa ocitocina, né, começou lá com o colo fechado ainda, eu vou ter horas a fio de uso de ocitocina no primeiro período do parto, eu vou aumentar a chance de eu ter hemorragia puerperal e, pior, de dificuldade de resposta com o uso de ocitocina para tratamento da hemorragia puerperal. E para o segundo período, né, chegando no final do nosso parto, né, quanto tempo é seguro eu esperar um parto, né, no segundo período do parto? É difícil, né, estudos não definem com precisão o que é normal, o que é anormal em relação a tempo do segundo período do parto. Isso é um estudo observacional de 53 mil gestantes em 25 hospitais. Aqui a gente vê primigestas, multíparas, em azul a necessidade cesariana, em verde necessidade de parto operatório. Vejam que, passado de 2 horas, né, aumenta muito a necessidade de cesariana e parto operatório, tanto em primigestas quanto em multíparas, apontando que talvez o norte seja, né, embora a gente não possa afirmar isso com certeza absoluta, um tempo em torno de 2 horas como tempo máximo de espera do segundo período do parto. Isso parece que é assim mesmo, né? As primigestas, essa média, né, claro que tem uma variação grande, mas a média de 1 hora de período expulsivo, de segundo período do parto na primigesta, meia hora, tempo médio na multípara, mas quando a gente ultrapassa 2 horas, eu vou ter mais chance de ter paralisia de plexo, mais chance de ter fratura, mais chance de ter convulsão neonatal e mais chance de ter encefalopatia hipóxica isquêmica. Então, também, né, a gente está num período assim de menos intervenção, de aguardar mais, mas a gente tem que colocar alguns nortes como limites, e eu acredito que o limite de 2 horas para o período expulsivo é um limite bem razoável, e a gente começa a ultrapassar isso, a gente começa a ultrapassar barreiras de segurança. Bom,
E tecnologias, o que tem de novo de tecnologia que pode nos ajudar no período expulsivo? Talvez o ultrassom tenha sido, né, a grande aquisição da obstetrícia no século passado, né, e cada vez mais o manuseio de técnicas de ultrassonografia pelo clínico, não pelo ultrassonografista, tem mostrado vantagens. Aqui é um exemplo, né, estudos mostram que mesmo obstetras experientes erram muito na definição, por exemplo, de uma variedade anterior ou de uma variedade posterior. Não precisa ser ultrassonografista para colocar um transdutor ali, né, acima do pubis, e se eu enxergar a coluna do nenê, a nuca, eu sei que isso é uma occipito anterior, não tem dúvida, e que se eu enxergar nariz e órbitas, eu tenho uma occipito posterior, e não deve ser vergonha para nenhum obstetra experiente, quando ele está em dúvida, e utilizar, antes, por exemplo, de uma instrumentação do parto, utilizar um transdutor de ultrassom suprapúbico para não errar, né, na colocação do seu forte, na locação do fórceps e na técnica de tração. Também o ultrassom pode nos aumentar a segurança no diagnóstico da altura da apresentação. Quem nunca errou na altura da apresentação, principalmente na presença de bossa, né? Um ultrassom transperineal, a gente pode medir de maneira muito simples, né, o ângulo de progressão. Existem tabelas, né, por exemplo, um ângulo de progressão de 138, né, vou descontar a bossa ali, né, porque o ultrassom não é enganado pela bossa, e eu vou dizer que com um ângulo de progressão de 138, a cabeça está em +2, isso pode ser muito útil frente a um parto operatório, né, e a necessidade, por exemplo, de alocar um fórceps ou alocar um vácuo extrator. A episiotomia, pobre da episiotomia, né, que tem sido carimbada como um procedimento raivoso, muitas vezes, né, dos médicos que querem ferir as suas pacientes fazendo episiotomia. O que a gente sabe é que realmente a episiotomia foi usada em demasia e ela não deve ser feita rotineiramente, e tem muitos estudos sobre isso. O primeiro ensaio clínico randomizado foi um estudo argentino, e que mostrou que fazer a episiotomia de maneira mais restritiva, no estudo deles em torno ali de 30%, foi vantajoso em relação a fazer episiotomia de maneira rotineira, que dá quase 80% de episiotomia. Tem menos taxa de trauma perineal posterior, menos sutura, menos complicações, ou seja, a gente não deve, sim, utilizar a episiotomia sem indicação. A episiotomia é um procedimento cirúrgico, o médico deve descrever no prontuário a indicação da episiotomia, até porque ele pode ser cobrado por isso, se a paciente não queria uma episiotomia, mas ela não pode ser abandonada. Esse estudo também eu achei muito interessante, porque nos países nórdicos a episiotomia é muito pouco feita, né? E aqui ele mostra, na Noruega, por exemplo, eles compararam taxa de episiotomia entre 2004 e 2010, em que eles passaram, vejo, tudo abaixo de 30%, né? De 17,8% para 19,1%. Esse pequeno aumento na taxa de episiotomia significou uma queda em 48% na ruptura de esfíncter anal. E, por outro lado, na Finlândia, que eles trabalhavam com uma taxa de episiotomia em 2004 de 32%, quando baixou para 24%, né, aumentou em 43% a taxa de laceração de esfíncter. Ou seja, episiotomia restritiva, sim, pero não mucho, né? Não dá para a gente imaginar, a gente não sabe qual é a taxa ideal de episiotomia, mas parece que coisas abaixo de 30% vão nos trazer aumento de risco de laceração de esfíncter. Por outro lado, quando a gente opta por não fazer uma episiotomia, a gente também tem que reaprender, né, a proteção perineal, principalmente no momento do desprendimento da cabeça. Aquela ordem, muitas vezes dada, né, incentivo da mãe, agora não para de fazer força, empurra que o nenê está nascendo, não é uma boa medida para a integridade do períneo. Para a integridade do períneo, a deflexão da cabeça tem que se dar de maneira absolutamente lenta. O ideal é que ela não tenha puxo, que só a força uterina promova a deflexão da cabeça, e que o obstetra, com a mão esquerda, ele detenha a velocidade do desprendimento da cabeça, e com a mão direita, fazendo uma forte pressão em direção à linha média para
no músculo elevador do ânus, no sentido de evitar pressão sobre o músculo do esfíncter. Esse estudo em Oslo mostrou que o aprendizado dessa técnica diminui muito a chance de laceração perineal. E quando a gente opta, então, por fazer episiotomia de resgate, a gente tem que lembrar uma coisa muito simples, né? A gente tem visto muitos aqui no Brasil, muitos serviços que rapidamente passaram, né, de episiotomia rotineira para episiotomia restritiva. E fazendo episiotomias de resgate, ou seja, quando a cabeça começa a defletir, usando o mesmo ângulo, né? O ângulo é em torno de 25, 30 graus da episiotomia. Isso é muito perigoso. Eu acho que essa imagem ilustra bem isso. Olha, se eu desenhar antes do período expulsivo, né, 25, 30 e 60 graus, né, na hora da expulsão da cabeça, o que era 25 está lá em torno de 60 graus. Ou seja, se eu fizer uma episiotomia de resgate, eu tenho que usar uma inclinação na zona chamada zona de segurança, zona acima de 60 graus. Existem até algumas tesouras, eu não acho muito adequado fazer episiotomia de tesoura, né, mas que tem um artefato ali para garantir esse ângulo, tem que ser mais aberto. Se não se fizer isso, a gente vai provocar lesão de esfíncter com a episiotomia. Se eu continuar utilizando a mesma inclinação ali de 30 ou 25 graus, eu vou pegar o músculo do esfíncter que está super distendido aqui, ou seja, episiotomia de resgate, ângulo bem mais aberto, ângulo da episiotomia na zona de segurança. Outro fato que eu acho importante em relação à segurança é a gente lembrar a extração fetal da cabeça profundamente encravada na pelve, principalmente agora, né, em que está se optando mais por aguardar mais tempo, dar mais chance do parto ocorrer via baixa, né? O Royal College, em auditoria de eventos sentinelas, né, que essa técnica da gente fazer extração com a cabeça encravada, luxando a cabeça do neném, provoca muita laceração e difícil controle de sangramento, né? E eles recomendam, né, em hospitais que têm a residência médica, que sempre que eu tenho cabeça encravada, cesárea indicada com dilatação completa, que tenha um consultor sênior ali, né, alguém experiente, e que tem que ter treinamento de residente específico para retirada de cabeça profundamente encravada. E a técnica, ou as técnicas, tem que ser eu não vou tentar, né, luxar essa cabeça aqui, posso optar por técnicas ou de empurrar, ou técnicas de puxar previamente, e a gente deve se preparar para isso. Se a opção, né, houve uma falha no período expulsivo, se a opção e a cabeça está muito encaixada, uma das opções na técnica de empurrar é colocar a paciente na posição de Whitmore. Na hora de tirar o nenê, o anestesista faz uma dose pequena de nitroglicerina para relaxar o útero, né, enquanto um terceiro auxiliar com a mão espalmada desloca, desencaixa essa cabeça para permitir que a mão do cirurgião pegue a cabeça do nenê sem forçar essa mão aqui no canal do parto. Outras técnicas que também parecem que são até mais, embora a gente tenha que aprender a utilizá-las, mas que provocam menos laceração, inclusive, que essa, é a técnica da retirada do pélvico transverso, em que o cirurgião faz uma esterotomia um pouquinho mais alta, ele já está sabendo que a cabeça está encaixada, tenta pegar as pernas do nenê, tirar pélvico, a cabeça sobe, ali, puxa pela nádega, ou a técnica do indiano, né, chamada técnica de Pato Ardhan, essa a gente tem utilizado já com uma certa frequência lá no Hospital de Clínicas, em que a cabeça está profundamente encaixada, a gente retira primeiro os ombros, o auxiliar faz uma pressão no fundo, o nenê fica dobradinho, né, sai o tronco, a nádega, e depois se desencaixa a cabeça, ou seja, treinamento em técnicas alternativas de retirar a cabeça profundamente encravada tem que ser feito, e a gente não deve usar aquela técnica padrão se a gente quiser mais segurança no atendimento do parto. Finalmente, um pouquinho sobre prevenção da atonia uterina, isso é conhecido de todos nós, manejo expectante não se utiliza mais, né? Manejo ativo, uma vez que passou o ombro do nenê, né? Ou seja, eu sei que não vou ter distócia de ombro, eu já devo estar me preocupado com diminuir o tempo do terceiro período. O manejo ativo significa uma dose de ocitocina intramuscular, massagem uterina e tração controlada do cordão, e isso mostrou que diminui perda sanguínea, transfusão e diminui a anemia.
Entretanto, quando a gente, estudos que avaliaram qual das técnicas entre uso de ocitocina, massagear ou útero e tração controlada do cordão, a que melhor funciona é a ocitocina. Realmente ela é vantajosa no sentido de diminuir a tonia uterina, e a tração controlada do cordão parece que não faz muita diferença, com um pequeno risco, se ela for feita de maneira inadequada, de eu ter laceração da placenta, e depois ter que fazer remoção da placenta intraútero. Entretanto, não se deve mais, há muito tempo já é sedimentado que o manejo do terceiro período deve ser ativo. Bom, então, o que a gente não deve fazer se a gente está pensando em segurança do parto? Bom, não se deve realizar parto fora do ambiente de hospital, não se deve a gente deixar de indicar procedimentos que protejam a parturiente e o bebê dos riscos da natureza, e a questão aquela que foi discutida na palestra do professor Goldin, né, sobre autonomia e beneficência. A gente não pode, em situações de urgência, eu não tenho dúvida que o princípio de beneficência supera o princípio de autonomia. Eu não devo indicar procedimentos e intervenções desnecessárias. Não se deve permitir que gestantes peregrinem em busca de vagas hospitalares, responsabilidade dos gestores do sistema de saúde. Oferecer leitos de UTI neonatal em quantidade e qualidade suficiente para prematuros e para nenês doentes. E também não se deve não oferecer serviço de saúde em condições seguras. Quer dizer, não basta ser um hospital para ser seguro, né? E nem basta ser uma casa para ser humanizado. O que deve ser feito? O que está mais se discutindo em relação à segurança? É que o modelo de assistência obstétrica precisa e será mudado, né? Quando a gente compara, né, a assistência baseada no médico obstetra, que é chamado na urgência, né, é o médico cowboy, né, que está em casa e, de repente, larga tudo, todos os seus compromissos para ir atender o parto, com assistência baseada em equipe de plantão, a gente vê que esse modelo não é um modelo seguro. O SUS já nos mostrou isso, quando a gente mede indicadores de segurança, que esse modelo é mais seguro. Existe um movimento chamado Movimento do Parto Adequado, que pretende implantar esse modelo nas maternidades da saúde suplementar, né? E isso é um caminho sem volta, né? Como foi um caminho sem volta, né? O paciente crítico atendido em UTI de adulto, né? Do que o seu cardiologista, o seu nefrologista ir lá, ficar atendendo e fazendo 3, 4, 5 visitas ao dia. Isso não teve cabimento, né? Hoje em dia ninguém discute que atendimento de paciente crítico em UTI é melhor, e também já se sabe que o atendimento do paciente em trabalho de parto é, assim, melhor por equipe treinada no plantão. Então, como mensagem para casa, né, condições mínimas, né, de segurança no atendimento do parto. Disponibilidade de acesso imediato de sangue, hemoderivados, ocitóxicos e antibióticos. Disponibilidade de 24 horas por dia de médico especialista em obstetrícia, neonatologia e anestesia. Sem isso, a gente não pode falar em parto seguro. Condições no local para realizar uma cesariana. É um absurdo tirar uma mulher do seu local de parto com uma dilatação completa, colocá-la numa ambulância ou num táxi para levar para um hospital para fazer uma cesariana. Isso não é seguro. Ter equipe treinada para atendimento em situações de ameaça à saúde, quer dizer, não basta ser plantonista, ele tem que estar treinado, tem que ter programa, assim como tem programa de treinamento em parada cardiovascular, né, que os médicos internistas têm que fazer, o obstetra tem que estar treinado em distócia de ombro, treinada em protocolo de hemorragia puerperal, em atendimento de convulsão eclâmptica, etc. E possibilidades, né, local de parto tem que ter possibilidade de acesso, claro, pode ser no local ou por transferência, CTI para a mãe e para o bebê. Evidente que não se vai imaginar que toda maternidade, todo hospital que tem maternidade obrigatoriamente tenha uma UTI e uma UTI neonatal, mas ele tem que ter um backup, né, tem que ter uma reserva, né, uma UTI para mandar em situações de urgência. Como é que a gente quer, então, que as nossas crianças nasçam, né? De parto vaginal ou de cesariana, dependendo da indicação, atendido por profissionais qualificados, com atitudes humanizadas, em ambiente hospitalar,
onde eles possam ter acesso a recursos e a intervenções seguras, caso seja necessário. Eu acho que essa é o último diapositivo. Muito obrigado e desculpe ter passado talvez um pouquinho do tempo. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua palestra, brilhante palestra que o senhor nos deu aí sobre o Parto Seguro, essa revisão fantástica. E para debater, eu gostaria de chamar o doutor Gustavo Steibel, que é o doutor Gustavo, ele é médico obstetra, especialista em ultrassonografia e medicina fetal, e tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica. Tudo bom, Gustavo? Tudo. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Que honra olhar para vocês dois, e eu aqui pequenininho do lado de vocês dois, né? Eu fico até acanhado. Um prazer e uma honra mesmo estar com vocês dois. Obrigado pelo convite. E Sérgio, eu sempre te admirei sempre, e tenho tu, Breno, meu pai como exemplo. E esse assunto de parto seguro é uma coisa que me intriga, porque depois que tu assiste uma aula como a que tu deu agora, parece assim, como alguém em 2020 pensa em fazer um parto que não seja no hospital? E daí parece que nós estamos discutindo coisas que não acontecem. E eu faz 2 meses atrás, e eu só faço obstetrícia, recebe seguidamente pacientes instruídas com dinheiro, que há 2 meses atrás chegou no meu consultório e disse: Gustavo, eu vim aqui só para conversar contigo, mas eu vou ter meu parto no Morro da Silveira. Eu disse: não, mas calma aí. E se acontecer alguma coisa, tu terminou tua fala assim, como tu vai conduzir um parto onde tu não pode fazer uma cesariana? Porque 20% a 30% vai acabar em cesárea. E ela disse: não, mas daí eu vou para Tubarão. Ou seja, ela não tem noção do que é. E eu não estou falando uma pessoa que não tem acesso à informação. E daí eu me pergunto assim, onde nós obstetras estamos falhando? Porque aqui nós estamos falando entre nós obstetras e parece que nós estamos falando para quem não tem que escutar. E por isso eu saldo e agradeço a Ana e a Sogirgues com esse projeto, que eu acho que a sociedade tem muito essa importância. Ela respalda depois a nossa mini fala no consultório. Porque me impressiona o óbvio não sendo seguido. E se por um lado eu entendo que às vezes a informação não chegue tão adequadamente, eu acho que nós obstetras, nós temos que ver onde é que nós podemos melhorar. E eu, desde que me formei, em 2002, eu sempre fiz plantões, seja em um hospital privado ou um hospital de SUS, então eu conheço bem as duas realidades. E pasmem vocês, mas em centros particulares, às vezes pacientes fazem um pré-natal completo e chegam em dilatação completa para um parto lindo, maravilhoso, e elas não estão preparadas para o parto. Ela disse: não, mas eu vou fazer uma cesárea, eu combinei com o meu doutor uma cesárea, e ela não tem noção que aquela cesárea naquele momento é um risco absurdo, tão arriscado quanto aquela que está escolhendo ter um parto no Morro da Silveira. Então, às vezes, eu acho que nós, como obstetras, nós pecamos no alinhamento com as pacientes durante o pré-natal, e é um momento muito único que a gente tem para alinhar essa expectativa das pacientes com a realidade que ela vai enfrentar. E que não tem nenhum problema ela querer ter um parto normal, e todos nós, obstetras, o parto mais lindo que a gente faz é aquele parto que a gente não faz absolutamente nada, sem episo, sem laceração, que tu entrega o nenê direto para a mãe, mas que ela entenda que aquele nosso objetivo pode se transformar numa cesárea de urgência e com uma hemorragia pós-parto. E esse alinhamento faz com que a satisfação dela seja maior. E eu acho que às vezes nós, obstetras, pecamos nisso. E um outro ponto que eu acho que a gente peca bastante, e que eu acho que esse projeto de parto seguro, nada mais humano do que um parto seguro, ele tem sim o pilar da informação, mas ele tem que ter esse pilar do médico alinhando a expectativa da paciente, e o médico fazendo uma reflexão das coisas que a gente fazia, achando que estava fazendo certo, e que nesse momento não faz nenhum sentido mais fazer. Em 2002, quando eu me formei, pai não entrava dentro da maternidade. Eu me lembro nas reuniões, quando começou o Zuzunzu, que vai entrar parto, o pai na sala de parto, a gente pensava assim, não, meu Deus do céu, o pai aqui só vai atrapalhar, vai desmaiar, vai incomodar. Hoje eu não me imagino fazendo um parto sem o pai na sala de parto. Outro passo, o bebê nasce, a gente entregava direto para o pediatra, para aspirar, para fazer um monte de coisa. Hoje eu não imagino se o nenê está bem tirar e não entregar direto para a mãe. Então eu acho que nós, obstetras, às vezes, por
na ânsia da segurança, a gente tem que reconhecer que a gente tem que, às vezes, ser menos invasivo. E sendo menos invasivo, os pacientes vão se sentir mais confortáveis e mais tranquilos para ir para dentro do hospital. Porque quando for perguntar por que a paciente não quer ter o filho em um hospital, o UpToDate traz 3 coisas. Porque ela acha que em casa é mais confortável, esse dificilmente a gente vai melhorar, nunca um hospital vai ser mais confortável que a tua casa, mas certamente nós temos que fazer melhorias na nossa maternidade, nós já estamos fazendo, mas nós temos que fazer muito mais. Medo da intervenção, ela ter certeza que nós médicos, nós só vamos fazer uma intervenção à medida que é necessária, que nós gostaríamos de fazer intervenção nenhuma, e aquela que vem confiante na natureza, que ela acha que a natureza vai resolver o problema dela. E daí essa é fácil a gente explicar, principalmente com os dados que a gente tem, os riscos que ela está correndo. Mas eu queria perguntar para vocês dois, o que vocês acham, por que o óbvio não é tão feito? Não sei se eu consegui me explicar, mas isso é uma coisa que me angustia mesmo. Quando chega uma paciente me dizendo assim, Gustavo, eu vou ter meu parto na Silveira. Breno, eu? Isso, pode falar. Bom, tá. Bom, eu acho, Gustavo, que a gente está vivendo, né, principalmente com as mídias, né, as verdades ficaram muito mais tênues, né, e as pessoas cada vez mais se apegam em teses, em fé, né. Eu tenho fé que isso vai dar certo, eu idealizo o meu procedimento. Quando a gente vai, por exemplo, o parto, né, vai avaliar, olha, é lindo o discurso de que, né, a transmissão da vida se dá na natureza, e a humanidade até hoje viveu assim. Como assim, né? Não, é mais difícil a gente quantificar, colocar percentual de mortalidade, de morbidade. É fácil, pessoas acreditam no seu mundo idealizado. E, há alguns anos atrás, a única informação que a pessoa tinha era ir lá conversar com o seu médico, com sua mãe, né? Hoje em dia, a gente abre o Google, abre o WhatsApp, né? E tem informações que passam sem nenhum critério de qualificação, e as pessoas criam mundos ideais que não existem. Tu disseste muito bem isso. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Por isso que eu acho que esse movimento parto adequado da Sogirgs veio a calhar, né? A gente precisa muito disso, talvez até a gente já está correndo atrás. O ideal é que já tivesse existido há mais tempo. Perfeito, Sérgio, perfeito. Eu concordo contigo. Eu acho que, eu penso, né, que a desinformação dessas pacientes e essa mídia não muito boa, né, certo, faz com que isso aconteça também, né? Então, assim, existem outros grupos de pessoas em tudo, enfim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, querendo, eu digo, intervir numa coisa fisiológica que a gente sabe que se não fizermos nada, que nem o Gustavo falou, 80% das pacientes vão ter um parto normal. O problema é que existem nesses 100%, umas 20% que a gente não sabe o que vai acontecer, que o que tem? Tem realmente um risco muito grande no parto, né? Ou se transformam em risco, né? Eu duvido, viu, Gustavo? Até agora eu estava pensando assim, ó, as pacientes que realmente nos procuram, que realmente a gente coloca todas as complicações que pode advir de um parto normal, né? Normalmente as que têm um pouco de bom senso, elas se adequam a esse parto hospitalar e eu digo assim, a um atendimento mais adequado, né? Certo? Pelo menos é o que a gente tem visto. São raras as pacientes que, depois de explicado, depois de conversado com elas não vão aderir ao parto normal ou um parto bem assistido. Não sei se vocês pensam assim. De acordo. Mas, às vezes, o pré-natal é a hora que a gente tem a chance de a gente salvar essa paciente, na verdade. E, às vezes, na correria, não se coloca o grau de risco que ela está se colocando sem se dar conta. Mas eu concordo contigo. Essa paciente ganhou de cesárea 41 semanas no Moinhos, que ia ganhar essa da Silveira. E daí, doutor Sérgio? Pois é, a gente, assim, evidentemente que um pré-natal bem feito, né, onde assim,
uma boa relação médico-paciente pode prevenir muitas dessas coisas, e também, né, o médico está bem instruído para o outro lado, né, para eu não incorrer com intervenções que vão aumentar o risco. Por exemplo, aquela paciente que entra espontaneamente em trabalho de parto, que eu estou com pressa, que eu boto ocitocina que não precisa, que eu rompo a bolsa que não precisa, saio correndo e depois ela tem uma hemorragia puerperal. A gente tem que lembrar disso. Existe um nicho de pacientes, eu me lembro, né, quando a gente fala, nós estamos na época do veganismo, né, a pessoa ser vegana e pode estar super anêmica, mas não vai fazer uso de nada, de nenhuma fonte de ferro de origem animal, de jeito nenhum, porque tem fé naquilo. Essa é mais difícil da gente lidar, esse tipo. Eu peguei o vegano aqui como um exemplo, né, de um extremismo. Existe um extremismo obstétrico também. Essa paciente vai continuar, eventualmente, tendo seu filho lá na Silveira, eventualmente vai lá e vai ter na Silveira, e se o neném morrer, ela vai achar que a natureza é assim mesmo. Tem um nicho pequeno que a gente não consegue transformar. O resto, uma boa relação médico-paciente resolve, né? A gente consegue discutir riscos e benefícios com uma certa segurança. Eu tenho uma pergunta para perguntar, eu não sei se tu quer perguntar. Tem uma pergunta aqui, Breno, não sei se tu quer ler, que eu leio aqui. O doutor José Geraldo está nos perguntando assim, se poderia falar um pouco sobre o papel da simulação nos procedimentos críticos e pouco frequentes em obstetrícia. Bom, posso sim, muito obrigado até pela pergunta do professor José Geraldo, até porque ele é diretor de ensino lá no Hospital de Clínicas, aí não é só a área de obstetrícia, então está se montando lá um grande centro de simulação. É evidente que isso é super importante, né? Passou o tempo em que a gente era doutorando, né, Breno? Como doutorando, a gente fazia 20, 30 forceps, por exemplo, treinando em área manobra, né? Minha primeira cesariana eu fiz no 4º ano da Faculdade de Medicina, né, no Hospital da Beneficência Portuguesa, e eu já sabia. Como é que no 4º ano já sabia fazer isso? Era uma coisa horrível, treinamento em área manobra. Isso não é mais permitido. Isso tem um para-efeito. O para-efeito é menos treinamento, né, das pessoas para situações críticas. E as coisas não podem voltar, tem que progredir. Então, centros de simulação tanto para uso de ultrassom, simulação para força, simulação para distócia de ombro, né, isso tem que ser feito em centro de simulação. Né, nós estamos, acho que ainda o Brasil é um país pobre, né, nos Estados Unidos isso já é rotina, mas a gente tem que progredir. Nós estamos, acho que, naquela zona cinza, em que não é mais permitido eticamente a gente ficar treinando, né, lá o residente botar forte, porque não tem indicação só para aprender, né, e ainda não temos bons centros de simulação, mas a gente tem que, eu acho esse papel fundamental, né, os hospitais universitários têm que desenvolver bons centros de simulação em procedimentos. O Breno está com o microfone desligado. Desculpa. Mas assim, só para te parabenizar, assim, muitos comentários no chat pela tua apresentação, da excelente apresentação, né? E alguns comentários, tipo assim, o doutor Elcio Machado, infelizmente a cardiotocografia basal de baixo risco é apenas uma proteção jurídica para obstétrica plantonista. É verdade, né? É verdade. Isso, a medicina defensiva é uma praga que a gente tem que saber viver com ela. Não dá, a gente não pode, né? Mas é verdade. Muitas vezes a gente se faz uma cardiotocografia com o risco do falso positivo, simplesmente para ter uma documentação registrada que as coisas estavam bem. Isso é verdade. Por outro lado, a gente não pode deixar de dizer que ele é desnecessário do seu ponto de vista médico. Talvez seja necessário do seu ponto de vista médico-legal. Com certeza. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, Gustavo? Com certeza. Da minha parte, acho que não. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês, aos dois, ao Sérgio pela, mais uma vez, uma brilhante palestra, e aos comentários do Gustavo. É um prazer e foi uma honra estar com vocês aqui também, né?
E de imediato, então, nós vamos chamar a nossa diretora científica, a doutora Maria Lúcia Oppermann, que vai fazer a entrega dos prêmios dos melhores trabalhos. Tá? Muito obrigado.